Olá, aqui é a professora Gilda Rodrigues. Hoje eu quero partilhar com vocês a minha experiência com a ferramenta digital para o trabalho com a leitura e a compreensão de textos. Eu já trabalho com essa ferramenta há algum tempo, mas intensifiquei o uso com ela agora durante o ensino remoto e tenho percebido resultados bem satisfatórios. Todos nós sabemos que o trabalho com a leitura, bem como a própria aprendizagem da leitura, para a compreensão de textos requer uma intervenção explicitamente dirigida a essa aquisição, né? O aluno precisa de apoio, ele precisa do incentivo, da colaboração, dos desafios proporcionados pelo professor. Dessa forma, o aluno ele vai dominando progressivamente aspectos da tarefa da leitura que são imprescindíveis para a autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é de fato um instrumento necessário para que nos manejemos com certas garantias numa sociedade letrada. Essa ferramenta é o Google Docs. E o que é o Google Docs? É um programa de processamento de texto gratuito, disponível tanto para uso pessoal quanto institucional. E faz parte do G Suite for Education, que é um pacote de ferramentas para a educação do Google. Essas são ferramentas, se você usa as ferramentas desse pacote, o mais interessante é que elas estão todas integradas. Se você usa, por exemplo, o Google Classroom e posta uma atividade no Google Classroom, mas você quer que o aluno use uma ferramenta, uma função do Google Docs, ele pode abrir o documento no Google Docs e realizar ali a sua atividade. Então, faz muito sentido esse trabalho de integração entre essas ferramentas, tá? E isso cria uma rede de muitas possibilidades. Então, com o Google Docs, você e seus alunos poderão criar e editar documentos de textos. E o que o deixa ainda mais poderoso para práticas educacionais é que várias pessoas podem trabalhar no documento ao mesmo tempo. Então, essa possibilidade de realização de trabalho colaborativo é uma das funções dessa ferramenta. E é exatamente essa função que eu quero mostrar para vocês, como realizar um trabalho dirigido à aquisição da leitura e da compreensão de textos. Então, eu vou capturar aqui a minha tela para te demonstrar como eu realizo essa atividade. Já selecionei o texto aqui, tá? A proposta é a realização de uma leitura colaborativa, uma leitura que nós denominamos de leitura social. É uma atividade muito simples e muito fácil de fazer, mas que possibilita o desenvolvimento do papel de protagonista dos alunos, além do envolvimento dos professores e dos alunos para que ocorra a aquisição da aprendizagem da leitura e da compreensão de textos, tá? Eu vou trabalhar aqui já com o texto, mas eu estou assumindo aqui que você já sabe como criar e compartilhar um documento no Google, tá? No Google Docs. Se você ainda não sabe, veja um outro tutorial aqui mesmo na Professors 21 que mostra as funções básicas dessa ferramenta. Vou deixar essa indicação aqui na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu faço eu sempre seleciono o título, porque aqui você já cria o comando para a tarefa, o que os alunos terão que fazer. Só quero chamar a atenção para uma questão. É claro que antes de realizar uma tarefa como essa, uma atividade como essa, eu já ensinei para o meu aluno o que é uma leitura ativa, né? O que é essa leitura social, o que se espera dele com a proposta como esta, tá? Então, eu fiz a seleção do meu texto, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui os modos de edição do Google Docs, né? O Google Docs ele tem três modos de edição. O modo edição propriamente dito, né? Que é o modo padrão quando criamos um novo documento. Esse modo já está acionado. O modo sugestão, que é algo já mais especial, é uma maneira de os colaboradores sugerirem edições e revisões do documento. Quaisquer alterações ficam identificadas no texto e o proprietário do documento pode optar por aceitar ou rejeitar as alterações. Essa é uma função semelhante à de controlar alterações do Word, tá? E também a gente tem aqui o modo visualização. Então, vamos lá criar então o comando para a nossa proposta aqui de atividade. Então, quando eu faço uma seleção de um trecho do texto, já aparece aqui logo na sequência a caixinha com o sinal de mais para adicionar o comentário. Aqui eu vou colocar exatamente o comando dessa atividade, né? Já no início do texto, para que o aluno entenda o que se espera que ele faça
dentro desse texto aqui. Qual que é o objetivo do trabalho? Ó, faça uma leitura ativa do texto, questione, comente, dialogue, sugira e quantos mais verbos vocês entenderem que seria interessante, que seriam ali comandos para a realização dessa tarefa. Então, clica em comentário e o comando já vai ficar aqui explícito para que os alunos possam saber o que se espera deles com essa atividade. Então, eu vou compartilhar com a turma, né? Eu compartilho com a turma e aí eles terão acesso, então, ao documento para acessar o documento e fazer essa leitura crítica, essa leitura ativa do texto, tá? Vejam que eu escolhi aqui alguns verbos que demandam um processo de interação entre o leitor e o texto. Olha só, questione, comente, dialogue, sugira, né? Exige a presença de um leitor ativo que processa e que examina o texto de maneira crítica, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá, então, para o início da atividade. Então, eu já compartilhei o texto com o aluno. Então, o aluno recebeu o texto. O que o aluno poderá fazer no texto, né? Que tipo de leitura ele realizará no texto? Ele poderá interagir com o texto por meio de questionamentos, ele poderá ativar o conhecimento prévio, que outras informações ele poderia acrescentar com comentários no texto. Para isso, ele pode fazer um comentário, ele pode inserir perguntas, ele pode inserir sugestões de outras fontes. Basta ele selecionar o trecho que ele quer comentar. Vamos supor que aqui o aluno queira fazer uma pergunta. Clicou aqui, fez a pergunta e em seguida clicou em comentário. Já está ali pronta a questão já está posta ali dentro do texto. Outros colegas poderiam vir a responder essa questão, interagir com essa questão. O próprio professor poderia fazer essa tarefa. Então perceba que há esse processo de interação. Imaginem que o aluno ativou ali o seu conhecimento prévio e lembrou que de um outro texto que trata do tópico que ele marcou aqui, que é um texto que ampliava a discussão deste tópico, que ele gostaria então de deixar aqui a sugestão do link da leitura desse texto. Então ele poderia colocar assim, para uma discussão mais ampliada desse tópico, vejam, sugiro a leitura do texto, do seguinte texto. E aqui mesmo ele pode inserir um link. Para ele inserir o link, eu vou retomar um link aqui de um texto, que é inclusive um texto que está lá dentro, né, do blog da Professos 21. Vou copiar aqui a URL. Então, é só colar o link na caixa de texto aqui, na caixa de comentário. Colei aqui e inseri, então, o meu link. Então, quando os colegas ou o professor for ler, clicou aqui, o link vai remeter para o texto externo, né? Um outro texto externo àquele lá que ele está lendo. Então, o texto vai redirecionar para esse texto do link que foi sugerido aqui pelo aluno. Ele poderia também fazer uma inserção, por exemplo, de imagens. Vamos supor que ele queira ilustrar um tópico que ele leu aí com uma imagem. Como fazer? Ele só precisa também indicar em que trecho faz a seleção disso aí, né? Ele pode fazer um comentário, inclusive, segue uma imagem para ilustrar esse trecho. E aí ele só retomar a imagem, eu já deixei uma imagem aqui selecionada aqui no Google, abriu a imagem aqui, ele vai selecionar, copiar endereço do link dessa imagem, voltou lá na atividade e ele pode copiar esse link aqui, né? Copiou o link aqui. Pronto, quando os colegas quiserem saber, né, que imagem é essa, é só clicar no link e a imagem vai abrir automaticamente lá no link de origem.
Uma outra tarefa, inclusive, o professor pode fazer com essas inserções. Esse texto, a partir dessas inserções, desses comentários, ele poderá ganhar outro corpo. O próprio professor poderia fazer aqui um comentário com o aluno, solicitando que ele insira esse link no próprio corpo do texto, ou insira a imagem no próprio corpo do texto. Então perceba esse processo de interação que vai acontecendo, que vai ocorrendo a partir, né, dessas relações que a ferramenta favorece entre os alunos, entre o professor, e os alunos com o texto, né? Então, vejam a riqueza dessa atividade de leitura social a partir do Google Docs. Cria-se um processo de interação com o texto, com os comentários uns dos outros. O aluno ele pode, inclusive, receber o feedback do professor, tanto que no corpo do texto, e ele também recebe no próprio e-mail dele, porque quando ele vai logar aqui com a conta dele para poder acessar a atividade, os comentários dele já aparecem aqui e se alguém responder aos comentários, ele vai receber o retorno disso lá no próprio e-mail dele, né? Então, o texto toma outro corpo ao final da atividade, já que os comentários, as inserções, as imagens, os questionamentos, as sínteses são estratégias favorecidas por essa ferramenta digital e que permite aos alunos interpretar e compreender de uma maneira muito autônoma e crítica os textos escritos. Percebem que os dados fornecem tomada de decisões em relação ao planejamento de aulas seguintes, revelam em certa medida o perfil da turma, mesmo o perfil de um aluno em particular. Então, isso favorece muito o processo de ensino e aprendizagem personalizado e que faz muito sentido neste momento atual que nós estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado. Convido aqueles que não são inscritos no canal para se inscreverem, ativar o sininho para que o YouTube possa entregar esse conteúdo ainda a mais professores. Um forte abraço e até breve.